Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um novo participante para o nosso podcast, o nosso amigão das paródias, o Davi. Olá! Cara, você tá animado? Eu tô muito, cara. Agradeço o convite, aliás. Não é de quê? Cara, como é que é estar aqui? O que você achou do estúdio? Cara, eu estou muito lisonjeado de estar aqui, tá ligado? Que é uma honra conhecer o grande Joshua. É uma honra eu conhecer o grande Davi, um dos teólogos mais obstinados que a gente tem nessa geração. Obrigado, mano. Muito obrigado. Cara, por que você resolveu virar teólogo? Cara, porque era uma das minhas maiores paixões quando eu era criança, tá ligado? Era a única coisa que eu me interessava. E eu achava que eu tinha um futuro nisso. Você sempre teve crença? Você sempre foi cristão? Como é que foi? Eu sou cristão desde criança, né? Mas eu não diria que sempre, mas a maioria do meu tempo eu fui cristão. Entendi. Mas você acha que ter sido cristão influenciou diretamente na sua profissão? Eu acho que sim, porque o cristianismo ele me deu muito mais vontade de estudar teologia. Viu que eu era feito para aquilo, tá ligado? Entendi. Mas, enfim. Davi, de onde é que você veio? Qual a sua natalidade? Onde você nasceu? Cara, eu nasci em São Paulo, tá ligado? Mas eu tenho descendência baiana. Tem descendência baiana? Sim. É por isso que você demorou pra aceitar meu convite, entendi. É que eu tava dormindo. Mas enfim, você já foi pra Bahia? Porque você falou que nasceu aqui, mas você já visitou sua terra de originalidade familiar? Aham, já acho que é umas 3 vezes. E como é que é lá, quando você foi? O que você achou? Cara, eu achei muito do balacobaco. Eu não voltaria lá porque é muito calorento. Caloroso, tá ligado? Você não gosta muito de calor? Não gosto. Cara, eu soube que você tava fazendo uma pesquisa. Sobre o que era mesmo? Era sobre um paradoxo. Era um paradoxo que eu tinha criado, que era sobre tentando provar que algo eterno não pode ter um fim, não pode ter um fim. Porque se esse algo eterno tiver um fim, ele é complicado de ter. Ele não vai ser mais eterno. Porque o começo dele é eterno e ele nunca vai chegar no fim, entendeu? Era um argumento que eu tava tentando fazer. Que eu fiz, na verdade, pra provar a existência de Deus. Mas eu achei bem interessante isso. Deixa eu passar um pouco aqui. Pode colocar na tela que a gente recebeu uma pergunta no Instagram. Deixa eu ler aqui. Coloca aí, cara, produção. Eu tenho produção? Eu acho que eu tenho. Produção! Ontem, na enquete que fizemos no Instagram, recebemos uma pergunta bem interessante. Qual a diferença do Jesus histórico e do Jesus da fé? Primeiramente, é crucial reconhecer que essa diferença muitas vezes passa despercebida, independente da crença religiosa. Nesse contexto da pergunta, o Jesus histórico refere-se ao homem real que viveu na Palestina há mais de 2000 anos. Podemos analisar documentos históricos, evidências arqueológicas e textos antigos para traçar um perfil mais preciso do personagem do Jesus histórico. Mas, no caso, o desafio é separar fatos históricos da tradição religiosa que moldou a narrativa ao longo dos séculos. Elementos que, muitas vezes, precisam de uma comprovação histórica mais coerente, mais real. Assim, temos essa dualidade intrigante entre o homem comum, que caminhou pela terra, e a figura divina, que é adorada e seguida por milhões. Não estamos negando a fé de ninguém, tá? Pra deixar claro, mas sim buscando entender as diferentes camadas que compõem a narrativa de Jesus. O desafio está em encontrar um equilíbrio respeitoso entre as perspectivas históricas e teológicas, proporcionando uma visão mais completa dessa figura tão impactante na história da humanidade. Ô, Davi, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa pergunta, sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé? Bem, esse assunto eu achei muito bom pro tema, né? Pra mim, minha opinião é que não existe essa diferença entre Jesus histórico e Jesus da fé. Pode ser um pouco confuso, né? Mas olhando os documentos históricos, dá pra ver que Jesus
ou era um lunático, ou um mentiroso, ou o único Deus existente. Dá pra perceber isso em todos os manuscritos gregos, que são milhares. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas você falou uma coisa ali, que ou ele era o lunático, o mentiroso, ou Deus vivo. Mas por que mentiroso? Jesus, em todos os versos das escrituras, clamou ser Deus. E por isso ser considerado blasfêmia na época, e ainda nos dias de hoje, ele foi condenado pelos líderes religiosos e pelo povo. Temos várias provas históricas da sua crucificação e sua morte, como os artefatos históricos. Um exemplo são a inscrição de Pilatos, anel de Pilatos e a escritura de Tacitos, um filósofo e historiador da época, que, fugindo um pouco do assunto, que provou a existência de Cristo e sua morte. Mas me diga agora, como que um homem, considerado um filósofo comum, que não fez nada demais, iria ser morto crucificado? Até mesmo os gnósticos, que forjeiam a maioria das escrituras, concordam que Jesus morreu crucificado. Mas também algumas pessoas têm dúvidas sobre esses documentos. Sim, sim. Mas os motivos não são necessariamente plausíveis, não fazem sentido. Como por duvidar das escrituras do Evangelho de Cristo por conta de ter sido escrito pelos seguidores dele, não é verdade? Mas vamos aos fatos, primeiramente. Concordamos que foram realmente os discípulos que escreveram os evangelhos, porque não é lógico pensar que uma pessoa escreveu aleatoriamente, porque vendo a veracidade e a autenticidade comparada à história que realmente aconteceu, muitas coisas são reais que não dá pra falar que é coincidência. Os evangelhos são documentos históricos fiéis da vida de Jesus e isso é provado por estudiosos. E voltando pro assunto, como que 12 discípulos iriam morrer por uma coisa que supostamente não viram, que foi a ressurreição de Cristo? Iriam simplesmente inventar uma mentira, iriam ser caçados até a morte por algo inventado? Isso não faz sentido. Além de que a morte dos discípulos é provada. Até mesmo os gnósticos não negam isso. Realmente, isso sim é convicção, porque hoje nós cristãos nem vimos e acreditamos nisso. E aqueles que relatam que viram são questionados. Eu não acho nem um pouco justo. Principalmente por terem morrido por causa de uma, entre aspas, bem grande essas aspas, mentira, de acordo com algumas pessoas, alguns pensamentos de gente... Então, é exato, né? O fato é que todas as mortes foram... além disso, né? Que todas as mortes foram dolorosas. As mortes dos discípulos provam que Jesus não era só um homem comum, mas sim Deus. Então, pra mim, não existe essa diferença entre Jesus histórico e Jesus da fé. É apenas um Jesus. Agora o que resta é você acreditar nele. Será que é um mentiroso? Será que é um lunático? As evidências é que a vida de Jesus mostra o contrário. Então só resta você decidir o que você quer para sua salvação. Realmente, nossa, isso foi um pensamento muito bom seu agora. Eu espero, você que fez essa pergunta, que a gente tenha respondido você de uma forma coerente. Eu espero que você tenha ficado grato pela resposta. E agradeço por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.